Oi, gente, eu sou o Heráclito e hoje nós vamos falar sobre seria o Jung um essencialista? Né? Porque algumas pessoas têm essa ideia, né? Eu vou adiantar a resposta e ela é não. Ela é um retumbante não. Apesar de que pessoas muito boas, né, confundem, né? Eu já vi alguns grandes intelectuais, por exemplo, da área da antropologia, né? O autor do Pensamento Selvagem, tem um livro que ele cita o Jung e ele... Do Pensamento Selvagem não, perdão. É o... Ah, me fugiu. Daqui a pouco eu lembro. Ele vai dizer que o Jung tem uma perspectiva essencialista, né? E é um cara muito bom, é um cara que tem muita leitura, né? Mas ainda assim faz uma leitura equivocada. Então, é um erro, mas não é um erro assim tão incomum. Mesmo pessoas bem intencionadas cometem esse erro, né? Mas, antes de eu explicar por que o Jung não é um essencialista, eu vou explicar o que é o essencialismo, obviamente, e vou também mostrar para vocês o meu livro, que finalmente saiu. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a Amazon e o link para a editora Duma, para vocês compararem. Ignorem a descrição que está na Amazon, já pedi para eles mudarem. Não tem nada a ver com o livro, tá uma coisa horrível, mas uma hora vai dar certo e eles vão mudar, né? Tá aqui o meu livro, Introdução, Psicologia Junguiana, uma introdução. E eu vou depois fazer uma série de vídeos com alguns falando sobre alguns dos capítulos, né? Uma espécie de pequeno curso introdutório. Mas, voltando à vaca fria... e antes, por favor, se você puder dar um joinha, se inscrever no canal e divulgar para as pessoas, né? Eu estou retomando os vídeos, né? Passei um tempo sem fazê-los, porque estou fazendo um milhão de coisas. Eu também estou com um podcast, já está com uns 11 episódios, chamado Assim Caminha a Humanidade. Eu também vou deixar aqui embaixo, linkado, o link do Spotify, para vocês assistirem. Tá bem legal, eu com a minha amiga Paty Rabelo. E esse vídeo de hoje é a pedido do meu amigo Anderson de Recife, é um junguiano de Recife, que inclusive já esteve aqui, já nos encontramos. Eu até dei de presente para ele outros 2 livros que eu já lancei, o Ímpetus e o Naruto, né? Temos conversado bastante e ele me pediu que fizesse esse vídeo, né, sobre o essencialismo. Mas o que é essencialismo? Essencialismo é basicamente uma postura filosófica que acredita que existe de maneira universal e a priorística uma essência. Por exemplo, quando na França surge o Sartre, né? Quando o Sartre ele escreve sobre o existencialismo, ele vai justamente dizer o contrário do que esses caras falam, que a existência humana precede a essência, né? A existência precede a essência, e a essência se cria a posteriori. Porque a ideia é que, antes, para os essencialistas, antes da existência, você já tem uma essência, né? E a ideia que há é de que quando Jung fala em arquétipo, por arquétipo ser um termo platônico e neoplatônico, obviamente, ele também é um essencialista. Ele acha que há uma essência humana ou uma natureza humana. O Sartre até vai dizer a seguinte coisa: o grampeador ele tem uma essência. Por quê? Porque antes do grampeador ser criado, ele foi imaginado por alguém e ele tem uma função pré-definida, que é grampear. Então, quando um grampeador é criado, ele tem uma essência. Porque na mente do criador dele, do demiurgo, do grampeador, ele foi imaginado para ter uma função. E, como Sartre era ateu, ele vai dizer que não tem nenhum Deus criador, porque se tivesse, teria uma essência, porque já existiria na cabeça de Deus uma função específica para o homem. Então o homem ele é livre, porque ele não teria essência, né? A perspectiva de Platão, que é uma perspectiva de um realismo metafísico,
ele vai dizer que não, que existe em algum lugar o Perurano Topos, acima do céu, algo como uma imagem primordial, ou um arquétipo. O próprio Jung explica no volume 9 que arquétipo, o termo original platônico, é uma perífrase explicativa para a ideia platônica, né, que é um tipo original, é um tipo primordial, né, já existiria de antemão, e que todas as pessoas seriam cópias, né, ou todos os grampeadores, ou todas as cadeiras seriam cópias desse tipo original. Obviamente o pensamento platônico ele tem desenvolvimentos e mudanças e não é tão simples assim, mas não nos interessa entrar nesses detalhes propriamente platônicos. Então, a ideia de arquétipo é isso? A ideia de arquétipo é ou seria um existencialismo? Não, não é. Por quê? Por que não é? Bom, eu vou explicar de três maneiras. A primeira é que Jung, com o Grano Salles, é um kantiano. Normalmente, bastaria isso para se entender que o Jung está fazendo não é e nem pode ser uma essência. Por que isso, né? O Jung vai definir, primeiro, de novo no volume 9, há uma nota de rodapé em que ele diz: olha, o arquétipo não existe. Se o arquétipo não existe, como é que isso pode ser uma essência? E aí ele compara o arquétipo a uma classificação botânica. Ele vai dizer, não há na natureza uma classificação botânica, mas ninguém aperreia, torra a paciência, enche o saco dos botânicos por encontrar semelhanças entre as plantas e organizá-las em famílias. O arquétipo, em larga medida, é a mesma coisa. Porque o arquétipo, meu amigo, minha amiga, não existe. O arquétipo não é fenomênico, ele é uma hipótese. E mais, quando o Jung ele pensa essa hipótese, ele vai pensar uma hipótese que tem um valor heurístico para explicar aspectos etnopsicológicos, ou seja, similaridades entre mitos, contos de fadas, histórias lendárias, folclore, etc., de várias culturas e o reaparecimento espontâneo desses mitologemas ou motivos típicos em sonhos, especialmente de pacientes do grande campo das psicoses, mas não exclusivamente. Sonhos arcaicos, ou seja, que coincidem de maneira flagrante com o mitologema conhecido, são comuns, muito comuns na verdade. Em outros vídeos já citei alguns exemplos, não é? Então veja, quando o Jung vai definir arquétipo, ele o define de uma maneira quase kantiana. Ele é uma categoria da fantasia. Kant, em larga medida, repõe uma espécie de racionalismo, mas que não é o racionalismo platônico. Porque ele não vai imaginar a existência metafísica de ideias, mas sim de um quadro de categorias da razão que permitem que você veja o mundo de uma determinada forma. Tanto é que, por exemplo, na estética transcendental, ele vai pensar em duas grandes categorias de tempo e espaço, que não estão fora, mas no sujeito, como condições de possibilidade dele perceber todas as coisas estéticas, todas as coisas perceptivas. Só para citar um exemplo. Então, enquanto categoria, o arquétipo é algo formal e vazio em si. Logo, sendo Jung kantiano, ele não pode pensar em uma natureza humana, em uma essência humana a priori. O que existe de maneira a priorística é uma predisposição atemporal e acausal para um comportamento humano típico, um quadro de categorias. Só que diferente do Kant, que vai saber quais são as categorias, para o Jung elas são de fato inconscientes. E o que eu tenho acesso são as similaridades entre os fenômenos, e aí eu os organizo em categorias que eu suponho poderem ser, hipoteticamente, essas que eu entendo que são arquetípicas.
Então, para o Jung, não há uma natureza humana, não há algo de a priori e essencial, mas sim um quadro categorial à moda kantiana. Isso não é fácil de se entender a princípio, não é? Até porque ele vai dizer que o arquétipo, veja, preste atenção como é bem kantiano mesmo, por isso que eu usei o exemplo da estética transcendental, né? Ele é uma categoria a priori da percepção e da apercepção. Porque eu apercebo e percebo as coisas de uma maneira tipicamente humana, não como uma lagosta, mas sempre e de novo como um ser humano. Logo, sendo um kantiano, o Jung não poderia jamais, em tempo algum, propor a existência de uma natureza humana ou de uma essência humana a priori e imutável. O que ele propõe de maneira a priori, universal e transhistórica é um quadro categorial que ele não sabe qual é e que ele supõe algo psicoide, ou seja, similar ao psico, e que vai estar ligado aos instintos. Os arquétipos são a imagem ou imaginação dos instintos. E aí, basta isso. E basta as milhares de vezes em que Jung, em sua vasta obra, afirmou sempre e de novo para ouvidos moucos: não sou filósofo e não sou metafísico em si, e sim empirista. Sendo um empirista, né, por mais que ele não seja um empirista ao modo dos anglo-saxões, ao modo dos ingleses, mas ele é um empirista. Sendo um empirista, se ele diz que é um empirista, obviamente ele não é um essencialista. Porque é justamente o grande debate entre Platão e Aristóteles, por um lado, entre a empiria e o racionalismo. Isso deveria ficar claro. Bastaria acreditar no que Jung fala, ele mesmo afirma isso várias vezes, e dá sobejas provas disso, e ter um mínimo de cultura filosófica para entender a diferença entre racionalismo e empiria. E várias vezes ele fala que a psicologia dele não pode se tornar um racionalismo aplicado, porque não é sequer um racionalismo. Essa é uma das formas de abordar essa questão. A outra forma é entender que o Jung denomina a sua psicologia de um nominalismo culto. E que ele fala que ele não tem uma teoria. O Jung não tem uma teoria, mas sim um nominalismo culto. Para quem se deu ao trabalho de ler o Tipos Psicológicos, eu li 5 vezes, uma vez em alemão. 6, então. A primeira parte do Tipos, em que ele vai fazer uma demonstração histórica da existência dos tipos gerais de atitude, introversão e extroversão, estando eles na base de grandes discussões filosóficas, algo que William James, antes dele, já havia feito no Pragmatism, que é o nome do livro e o nome da teoria dele, né? Ele vai mostrar que tem plena e total consciência de toda a história do nominalismo e do realismo filosófico. O que é o realismo filosófico? O realismo filosófico é a postura platônica de dizer que os universais são reais, de que eles existem, de que eles não são meros adjetivos, qualidades para as coisas. E a posição nominalista, que seria mutatis mutandis, a posição aristotélica, é a posição de que os universais são apenas nomes. Ou, como diziam os medievais, flatus vocis, né? Sopros de voz. De que os universais, porque, por exemplo, está aqui o meu livro. Eu não chamo ele de livro. Livro não é universal. E esse não é um livro particular, é o meu livro. Psicologia Jungiana, uma introdução. É bom, compre. Não é o meu livro que eu escrevi. Mas a categoria livro não é universal? Pronto, para Aristóteles e para Jung isso é um nome. É um nome que não existe verdade, o que existe é esse negócio individual. Ao mesmo tempo, sem esse universal, eu não poderia reconhecer este livro individual como livro. Ele trata disso sobejamente, é um livro que eu gosto muito, outro que não esse, tá vendo? Livro universal, chamado A Prática da Psicoterapia,
em que ele vai colocar que o paradoxo fundamental da psicologia é que o universal não importa perante o particular não importa perante o universal. Aí basta isso. Basta isso para entender que ele não é essencialista. Porque o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. Se ele fosse um essencialista, só existiria o individual não importa perante o genérico. Porque o individual não passaria de uma sombra, como queria Platão, daquilo que é esse real existente em algum lugar, alcançável apenas pela razão, cuja sensibilidade é apenas algo enganoso, e que os outros livros são só sombras. Né? Mas não, o Jung conhece a história do nominalismo e do realismo. Ele vai dizer que os realistas são alguém que tem uma tendência, né, a serem introvertidos, para os quais a realidade do fato psíquico aparece supremamente, e eles concretizam o fato psíquico, a imagem psíquica, porque ela tem uma suprema realidade. Eles têm uma tendência introvertida à abstração, logo o livro individual não importa, mas a abstração, livro, e que o extrovertido, pelo contrário, ele vai ter uma tendência ao nominalismo, a valorizar os objetos individuais, a ser empático com esses objetos e considerar que os universais não têm realidade por eles mesmos, mas simplesmente são qualidades, adjetivos para designar o que realmente existe, que são os individuais. Olha só. E como o Jung se coloca do lado do nominalismo, ou seja, é um nominalismo culto, a psicologia dele, resta óbvio que ele não é essencialista. Ou seja, basta ler os primeiros capítulos do Tipos e a prática da psicoterapia. E o volume 9. Eu estou até indicando que é para você ir lá. Não precisa acreditar em mim. Vai lá e lê. Ou, já uma outra abordagem possível para explicar isto, também no volume 9, quando ele vai falar do arquétipo como... como é o nome do capítulo? É arquétipo como... É o que ele vai falar sobre a ânima, né? Que o arquétipo não sei o que da ânima. Que ele vai dizer que seus conceitos são conceitos empíricos. Ele compara ânima a artrópodes. Ou seja, eles simplesmente delimitam um conjunto de fenômenos com características análogas e afins. Logo, se a ânima simplesmente delimita um grupo fenomenológico, fenômenos com características análogas e afins, não se trata, por óbvio, de uma essência, porque simplesmente delimita um grupo fenomenológico. E aí vem uma outra abordagem para explicar porque que ele não é. Porque, como eu adiantei anteriormente, ele era um que empirista. E para um racionalista essencialista, a empiria não faz sentido, já desde Platão, desde Sócrates, pois os sentidos são enganadores. Eles não revelam, eles escondem. É só lembrar da alegoria da caverna de Platão. E que na verdade, as coisas reais, elas são alcançáveis apenas pela razão. E aí, como eu já falei, é uma abstração introvertida, em sentido propriamente psicológico. Se eu sou um empirista, pelo contrário, a observação empírica não pode ser sobrecarregada com pressupostos filosóficos. Jung afirma isso diversas vezes. Logo, se a observação não pode ser sobrecarregada com pressupostos filosóficos, eu não posso ter o pressuposto filosófico de uma essência. E mais, outra abordagem possível é entender que Jung era leitor de William James e que era até a última raiz do cabelo um pragmático. E se eu sou um pragmático, o meu temperamento tem que ser um temperamento empírico. O temperamento pragmático, como William James vai explicar no Pragmatism, que é exatamente o texto em que ele mesmo vai falar dos dois temperamentos, dos racionalistas e dos pragmáticos, né, os tender-minded e tough-minded, sendo os tender-minded os racionalistas que querem a verdade, que querem se afastar dos fatos, né?
O temperamento pragmático não pensa a verdade, mas várias verdades operacionais que não a afastam dos fenômenos, mas sim são conceptual shortcuts. E eles servem para aquilo ali. E quando para de servir, não interessa, porque são só verdades operacionais. Elas operacionalizam mais trabalho. E Jung era um pragmático. Logo, ele não está interessado na verdade. Por quê? Porque é clínico. Se eu sou um clínico, eu vou estar sempre de novo voltado para o indivíduo. E eu não posso ter uma noção geral abstrata de homem. Isso ele afirma no volume 8, no capítulo em que ele fala sobre cosmovisão, em que ele afirma textualmente que a psicologia não pode propor uma cosmovisão, que isso é um trabalho para a filosofia, por exemplo. Que o terapeuta deve ter uma cosmovisão, por óbvio, mas que ele tem que estar disposto diante do paciente colocar sua cosmovisão abaixo. E que no máximo os casos tratados pelo psicoterapeuta que mostram que há de fato e verdadeiramente um sofrimento anímico deveriam contribuir para se constituir uma cosmovisão, poderiam, em que leve em consideração o sofrimento anímico e a realidade da alma. Mas, enquanto médico, não pode ele mesmo propor uma cosmovisão. Porque ao lidar com o fenômeno humano individual, não interessa a cosmovisão do médico. Ele vai ter que lidar com a individualidade e não com uma categoria abstrata que considera o indivíduo como sombra, como um negócio secundário. Tá vendo, meu povo? Não é. É porque negado ou é burro, ou é doido, ou é desonesto intelectualmente. Ou desatenta, né? Lê com desatenção verdadeiramente condenável as obras do Jung. Mas tá aí, leia o volume 8, leia o volume 9, leia a prática da psicoterapia e leia o Tipos. Tá tudo lá. Ou você pode também ler o meu livro. Também ajuda bastante, que eu explico uma parte dessas coisas que eu estou falando aqui. Né? Então veja que eu abordei, eu acho que de umas 4 ou 5 maneiras diferentes para dizer que não é. Jung diz textualmente, não sou, gente, não sou. E não dá para ser um clínico e ser um essencialista. O Jung não tem uma visão de homem. No máximo, a noção de que o ser humano possui um espírito e o inconsciente, né? Uma divisão fundamental e a existência de um inconsciente psíquico, etc., que ainda assim não constitui uma visão de homem filosófico, mas sim determinadas hipóteses basilares que orientam a clínica. Não é isso? Sabe? Então a resposta, como eu já tinha dito desde o começo, é não. O Jung não é um essencialista, porque ele é um empírico, ele é um kantiano, ele é um pragmático, ele é um clínico. E ele é um nominalista culto. Jung não tem uma teoria, porque o método dele é fenomenológico. Não confundir, por favor, com o racionalismo de Russell, por exemplo. Nada a ver. Ele é um empirista, né? Um método fenomenológico. É um método empírico descritivo. Eu espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro. Espero que vocês parem com essa doidice. Só parem, assim, sabe? Chega, isso não leva a nada. Nada, não leva a nada. Aí ficam a gente discutindo esse negócio. Gente, vamos caminhar pra frente, vamos parar com esses negócios. Vamos aprender. Né? Nunca vi. Mania dos junguianos de correr atrás do próprio rabo. Aí vem gente, não sei da onde, dizer que o Jung é essencialista. Pô, vai, é mesmo. Eu nunca vi. Complicado, né, gente? Mas não é. Se vocês quiserem saber por que é que não é, leiam toda a primeira parte do Tipos, em que ele vai explicar, ele tinha ciência do nominalismo, do realismo. Leiam esses capítulos do volume 9 que eu falei. Leiam o primeiro capítulo da prática da psicoterapia. Leiam essa nota de rodapé do volume 9 e leiam o capítulo sobre cosmovisão do volume 8. Pronto. Olha aí. Resolvido. Não é mesmo, pessoinhas? Então, repitam comigo. O Jung não era essencialista, filósofo, nem metafísico. Ele era um cientista. Ele era um empírico. Ele era um pragmático. E ele era, fundamentalmente, um médico, um clínico. Tá
Tá bom? Entendeu? Tio Heráclito explica. Né? E aí, se você quiser saber mais também, olha só. Vou botar aqui o link para você comprar meu livro. É bom? Né? É até melhor do que as coisas que eu falo, eu acho. E é isso, gente. Muito obrigado, Anderson. Você pediu pra caramba. O Anderson pediu já vários vídeos, né? Tô fazendo pelo menos esse. Depois eu vou ver quais são os outros vídeos que ele me sugeriu. Vou fazer alguns também, né? Mas é isso, gente. Inclusive, estou explicando aqui, indicando como é que é. E, por favor, estudem, né? E, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês discordarem, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Inclusive, fiquem à vontade para discordar, porque, como leitor de Popper, eu acredito fundamentalmente que uma discussão racional só é possível se eu partir do pressuposto de que pode ser que eu esteja errado e pode ser que você esteja certo, né? Não sou a palmatória do mundo, não sou o dono da verdade, mas eu estudei, né? E estudo no presente, assim, aliás, nesse aí que continua acontecendo, né? E é isto. Muito obrigado. Mais uma vez, se você puder dar um joinha, dar uma sacada no meu podcast, dar uma sacada no meu livro. Tem tanto para comprar o livro físico quanto o e-book. Estamos de volta e eu não vou mais me ocupar tanto para poder, pelo menos uma vez por semana, lançar um vídeo aqui para vocês, um videozinho maroto. E é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. Se você souber de alguém que acha que o Jung é essencialista, mande esse vídeo, diga assim, assista e pare de falar besteira. E é isso aí. É nóis. Valeu, falou.